amigo vascaíno. Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Vasco da Gama. E nesta edição, a gente vai falar muito sobre uma reunião decisiva com relação ao futuro da Vasco SAF, que vai ocorrer nos próximos dias entre o Associativo e a 777 Partners. Reunião onde um acordo extrajudicial pode ser selado para que a gente tenha esse litígio terminando, inclusive, na Fundação Getúlio Vargas. A gente vai falar muito sobre essa situação ali, que é uma reviravolta gigante. Ninguém esperava, 2 anos atrás, que o associativo fosse recuperar aí o controle acionário da Vasco SAF. Paralelamente a isso, a gente vai falar da movimentação do Vasco da Gama, o Vasco que voltou aí para as 3 competições aí com o Fernando Diniz. A gente vai falar muito do Campeonato Brasileiro, o Fernando Diniz que também colocou o Vasco desacreditado nos playoffs da Sul-Americana, e vamos falar também sobre a Copa do Brasil, dizer aqui quem pode ser os próximos adversários do Vasco da Gama, aí na Sula. Acho que o Vasco voltou mesmo para a competição, mas o seguinte, a gente vai falar também da situação de reforço, porque agora a situação do transfer ban foi resolvida, o Vasco da Gama aí correndo atrás para simplesmente trazer uns 4 reforços aí para integrar a equipe vascaína, e a gente vai falar muito aí da reapresentação que vai acontecer hoje aí no Moacir Barbosa, no CT. Peço a você que não é inscrito para você se inscrever no nosso canal. Pessoal, seguinte, Vasco se reapresenta hoje lá no CT Moacir Barbosa, com a chegada do Fernando Diniz. É um novo clima. O Vasco aí que estava desacreditado, hoje começa sua preparação para o jogo contra a equipe do Red Bull Bragantino, sábado, às 21 horas, no estádio de São Januário. É a despedida aí do Vasco, antes aí da paralisação para o Mundialito. Casa vai estar cheia aí. Então, é o seguinte, o Vasco precisa vencer. O Vasco que está na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, 15ª colocação. O Vasco tem que vencer para não ter riscos ali de adentrar no Z4. Paralelamente a isso, o Vasco aguarda no mês de junho a situação lá do sorteio da Copa do Brasil. O Vasco aí nas oitavas de finais, como vários times aí grandes foram eliminados, o Vasco pode pegar uma molezinha aí nas oitavas de finais, que seria importante, porque se o Vasco pegar o CSA, o Retrô, nas oitavas de finais, tudo pode acontecer. E o Diniz, né, cara, que devolveu a confiança aí também na situação da Copa Sul-Americana. Uma competição aí que muitos já davam o Vasco como eliminado, e que o Vasco da Gama pode pegar um time aí fraquinho. Apesar desses times aí que vêm da Libertadores serem mais fortes, eu acho que nem tanto, sabe? O Vasco pode pegar a Universidade do Chile, ou pegar aí, por exemplo, a equipe do Independente Del Valle. O Vasco também pode pegar aí o Central Córdoba.
o Bahia, que são as 4 equipes mais difíceis aí. Agora, o Vasco também pode pegar umas molezinhas aí, como a Alianza Lima, de ter que ir ao Peru. O Vasco pode também pegar aí o Atlético Bucaramanga, certo? Então, tem umas equipes aí bem fraquinhas, né? O Bolívar, né? O Vasco pode pegar também o San Antônio Bulu. Porra, então dá para o Vasco, dá para o Vasco. Mas o seguinte, o Vasco tenta, nesse momento, se reestruturar, porque o Vasco ele conseguiu aí se livrar da situação do Trancherban. O Vasco alegou junto à FIFA que verdadeiramente não pode tomar o Trancherban por conta aí da situação da recuperação judicial, que foi uma decisão inédita na história da FIFA. Isso nunca tinha acontecido. Departamento Jurídico do Vasco aí com forças sobrenaturais. Então, assim, o Vasco já pode contratar. A gente tomou conhecimento aí que o Vasco negocia com algumas frentes aí, a prioridade do Vasco vai ser o setor defensivo, certo? O Vasco negocia com o jogador Tolói, o Vasco da Gama aí também tentando a contratação do jogador Lima, do Fluminense, do Guga, aí do Fluminense. O Vasco também não desistindo ainda, apesar da grande concorrência do Brian Rodrigues. Então, assim, o Vasco está firme aí no mercado. O Vasco ainda não anunciou o diretor executivo de futebol. O nosso Carlos Amodeu continua acumulando cargo de CEO e de executivo, né? Mas a janela só vai abrir em julho. Então, quer dizer que dá tempo aí para contratar um cara bom. Mas a grande novidade do dia é a seguinte: está marcado nos próximos dias uma reunião entre Vasco da Gama e 777 Partners. Ontem, o Vasco teve uma decisão por unanimidade positiva na Justiça Carioca, onde os desembargadores decidiram aí que o Pedrinho continuará sendo controlador da Vasco SAF. Como essa situação foi por unanimidade, colocou uma pá de cal aí em qualquer pretensão da 777 Partners ter essa decisão reformada, inclusive no arbitral da Fundação Getúlio Vargas. Por quê? Diante de 3 desembargadores aí dando voto positivo para o Vasco da Gama, essa situação não será revertida na Fundação Getúlio Vargas. E o seguinte, a 777 Partners, ela tem aí o interesse de fazer um acordo com o Vasco da Gama. Isso mesmo, tem o interesse de fazer um acordo com o Vasco da Gama. E assim, o Vasco vai ser bom porque o Vasco vai poder recuperar as ações, esses 31% ali da 777 Partners, certo? A gente tem visto aí a aproximação do representante do Magnax aqui no Vasco da Gama, que é o Juliano Bertolucci, certo? Pela chegada do Fernando Diniz aqui, e isso pode fazer com que o Vasco da Gama encontre um investidor, certo? A situação do Magnac está apontando com força no Vasco, e assim, é bom que se chegue a um acordo entre o Vasco da Gama e a 777 para acabar essa situação lá na arbitragem, para que a gente possa ter o futebol do Vasco da Gama aí, tendo um investidor ou um comprador. Eu sou contra o futebol do Vasco continuar na mão do Pedro Paulo e também do Felipe. Mas essa é a grande novidade do dia. E quem diria, há 2 anos atrás, ali, quando o Salgado vendeu a preço de banana, ali, que o Vasco teria hoje
as suas ações recuperadas. Ok? Agradeço pela sua atenção. Vasco com eles e a verdade, ela prevalecerá. Valeu.